Que alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso podcast aqui na DATV para levar boas notícias para vocês. Estamos vivendo o Ano Santo, o ano do jubileu da nossa Diocese de Apucarana e quantas graças recebidas. Agora, para o mês de agosto, teremos algumas ordenações diaconais de meninos que passaram por todas as etapas do seminário. E nessa série, hoje eu vou entrevistar o primeiro e a cada dia teremos alguém aqui para conversarmos, para mostrar esses 4 jovens que disseram realmente um sim a Jesus Cristo. Nosso primeiro convidado, Rafael Rodrigues Pavanelli, ele que é de São João do Ivaí. Então, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo, Rafael, aqui nos estúdios da DATV para a nossa conversa de hoje. Muito obrigado, dona Cidinha. Estou muito bem acolhido aqui e espero contribuir essa acolhida tão bela de vocês aqui da DATV. Olha, Rafael, estávamos conversando já nos bastidores sobre essa questão desse processo vocacional que vocês viveram. Mas sempre quando nós entrevistamos alguém que vai dar esse sim definitivo, fica aquela curiosidade. Mas como que começou a vocação? Então, no seu caso também, você lembra mais ou menos de onde veio esse chamado mais forte de Deus para te conduzir até os dias de hoje? Eu lembro sim. Bom, quando a gente vai falar de vocação, é muito importante a gente falar de todo onde começa, né? Acredito que quase todos nós, seminaristas, nós começamos a vocação na infância. E para mim também começou na infância. Eu lembro, a minha mãe sempre me levava às missas e ela sempre me obrigava eu ficar na igreja junto com ela. Ela não deixa, eu nunca fui a criança que corria na igreja, ela não deixava. Ela tinha muita vergonha dessa criança que corria. Então, eu sempre era forçado a ficar com ela. Então, ela sempre me motivava a estar assim, ali presente na missa e compreendendo as coisas. Então, desde cedo, eu gostei muito da missa, de participar. E lá no sul da diocese, lá de São João do Ivaí, de onde eu sou, é muito forte a renovação carismática. Então, quase todos lá participavam da renovação carismática. Então, a gente tendo esses contatos, né, das missas e tudo, dessas experiências, eu acabei cada vez mais ingressando na igreja, no grupo de jovens, essas coisas. E a gente morava em São João e minha mãe conseguiu um emprego em Ivaiporã. E eu fui morar em Ivaiporã, a gente participava da Bom Jesus. E um dia eu falei para ela que pensava em ser padre, mas eu nem entendia muito bem como que funcionavam essas coisas. E ela falou assim para mim, ela sempre tinha dessa forma. Então vai lá na igreja e vê como é que faz. Ela sempre queria que eu fizesse as coisas, né? Esse é o jeito dela. E lá eu fui na paróquia, fui conversar com um padre. Ele falou: você tem que fazer encontro vacacional. Eu falei: o que é isso, né? Encontro vacacional. Daí conversando lá eu estava na 8ª série, né? Conversando lá na paróquia, falando as coisas. Um rapaz que é da animação vocacional lá de Ivaiporã, não lembro mais o nome dele. Ele falou assim: como você está na 8ª série, você não pode ingressar no seminário. Você tem que ingressar no seminário no ensino médio. Então, vamos fazer nos encontros aqui, que daí você vai ingressar no seminário. E eu fui, né, fazendo esses encontros vocacionais, para entender o que eu queria, o que é esse sentimento de querer ser padre, por que disso. E daí eu fui fazendo os encontros vocacionais. E daí foi no final do ano, foi chegando a hora derradeira de eu falar o sim mesmo. E daí eu fiquei com medo e fugi. Não voltei. Eu falei assim: eu acho que eu não vou para esse seminário, não. Eu estou com medo desse negócio. Ter que morar com os outros, né? Na minha casa é sempre eu e minha mãe. Então eu fiquei assim: acho que eu não vou ingressar nesse seminário. E fugi. Parei de ir nos encontros vocacionais. Eu nem queria ir mais ir nas missas, com vergonha, assim. Daí minha mãe: não, vamos e tal. A gente foi indo e eu fui para o ensino médio. Só que nesse meio tempo, a minha mãe trabalhava em Ivaiporã. A minha mãe acabou sofrendo um acidente no hospital onde ela trabalhava e ela descobriu que ela tinha aneurisma. E nisso ela se aposentou e a gente voltou para São João do Ivaí, onde daí eu terminei o meu ensino médio. E depois, de novo, veio aquela dúvida: será que eu vou para o seminário? Será que eu não vou? Terminei o ensino médio, fui conversando assim, acho que vou. E depois, de novo, eu falei: não, eu não vou para o
o seminário. E daí fui fazer faculdade. E comecei fazendo faculdade de arquitetura. Eu queria ser um artista. E daí eu vi que isso não dava para mim, não. Porque foi difícil. Eu falei que eu não tinha talento. Eu falei, meu Deus do céu, que ideia que eu tive de fazer isso? Mas eu acho que era Deus falando ali para mim que esse não era o caminho. E daí eu fui fazer análise de sistemas. E concluí a análise de sistemas, mas de novo veio aquela sensação, assim, sabe? Parece que não tá, nada preenche, não tá legal, as coisas não tão boas, parece que não estão dando certo. Essa sensação, assim, tá vindo bem, mas aquela sensação, assim, que não tá dando certo. E daí terminando a análise de sistemas, eu continuei trabalhando mais um ano, eu comecei a pensar em como ir para o seminário. E lá na minha paróquia tinha um ex-seminarista, que ele foi para lá, começou a trabalhar lá, e ele era religioso. Daí ele começou a conversar comigo, ele começou a trabalhar comigo, né, onde eu trabalhava. Daí ele começou a falar da experiência dele de seminário. Daí aquele medo que eu tinha de seminário, eu comecei a não ter medo. Comecei a entender, olha, acho que eu dou conta, acho que se eu for eu dou conta. E daí eu conversando com a minha mãe, falando assim, olha, eu acho que eu quero ir para o seminário. O padre Leandro, que é reitor do seminário, hoje, ele foi meu pároco. E minha mãe conhecia ele. Minha mãe era catequista, era da renovação carismática, tudo certinho lá, era bem engajado na igreja, em São João. E ela fazia o curso de teologias para leigos. E daí o que aconteceu? Na segunda-feira, ela foi fazer o curso de teologia para leigos, lá em Lunardelli. E quem que era o professor? O padre Leandro, que tinha acabado de chegar de Roma. Ele tinha acabado de chegar de Roma e ele era o professor. E minha mãe comentou com ele, como ela já conhecia ele, tudo certinho. O Rafael está pensando em ir para o seminário. E onde que o bispo tinha mandado o padre Leandro? Para o seminário. Ele falou com a Silvia me ligou no outro dia, falou assim, olha, Rafael, tudo bem? Eu sou a Silvia, eu sou daqui do SAVE, e nós temos um encontro vocacional, você quer vir? Vai ser agora, já no sábado e no domingo. Isso na terça-feira, eu tinha falado para ela no domingo, na segunda ela foi, na terça-feira a Silvia me ligou, eu falei, Silvia, prazer em conhecer, mas tá muito em cima, né? Eu não sei se eu vou, mas esse é o último. Ela falou assim, esse é o último, só tem esse. Daí eu falei assim, eu fiz isso, né? Eu falei, eu vou. Daí eu marquei de ir, conversei com o padre Ricardo, que era o pároco na época, lá de São João. Falei, eu vou. Ele foi muito bom, me apoiou muito, deu o carro da paróquia para que eu possa ir no encontro vacacional. Eu fui, era o padre Valdecir que conduzia os encontros. Chegando lá, tinha muita criança, muita gente, acho que tinha umas 100 pessoas. Acho que de Vaiporã tinha umas 20. Desses 20 tem um que está na minha turma. Desde lá já me atazanava, atazando até hoje. Até aqui no set de gravação, atazando. Então, assim, eu me senti um pouco desconfortável no encontro vocacional. Eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo, né? Esse encontro vocacional, muita criança e as coisas assim. Daí o padre Valdecir chamou os mais velhos, assim, né, para conversar. Daí ele falou assim, eu lembro que foi na capela do IFA, onde é até hoje lá. Daí ele falou assim, olha, como vocês sabem, o último encontro vocacional, eu preciso do sim ou não de vocês. Daí eu falei, meu Deus, é o primeiro encontro vocacional que eu estou fazendo. Já tenho que tomar decisão. E agora? E daí foi lá um rapaz falando, eu gostei muito do encontro, não sei o quê. Eu não vou. Deu outro, eu gostei, mas eu não venho, né? Daí chegou na minha vez, dele, Rafael, e daí? Daí eu falei assim, eu não gostei muito do encontro vocacional, não sei, e falei sim. E até hoje eu não entendo como que eu falei sim. Porque eu ia falar não, mas saiu sim. E daí o padre Valdecir falou, então, que bom, vou colocar seu nome aqui, vou te colocar aqui para vir para o encontro de opção de vida. E daí nós nos vemos no encontro de opção de vida. Ele continuou o encontro e fui embora. Falei com a minha mãe, mãe, eu falei lá sim, hein? Ela falou, você falou? Eu falei, até agora eu não sei por quê, mas falei sim.
Daí ela falou assim, não, fica tranquilo, que aí a gente se ajuda, a gente vai fazendo o que tem que fazer, a gente faz. Daí eu falei, perfeito. Daí eu fui no encontro de opção de vida, participei lá, foi bem legal. Era já os que iriam ingressar, então eram poucas pessoas, era uma coisa mais espiritual. Daí foi bem diferente do encontro que a gente tive antes, né? E daí eu lembro que terminou o encontro de opção de vida, eu liguei para minha mãe e falei assim, olha, parece que oficialmente eu sou seminarista. Daí ela falou assim, que bom, vamos lá. E eu trabalhava na paróquia. Eu era funcionário da paróquia, eu cuidava do som. Daí eu já fui vendo de me organizar para ir para o seminário, tudo certinho, deixando os empregos, as coisas que eu fazia, já para me preparar para o seminário. E eu já entrei um pouco mais velho, entrei com 25 anos, né, no seminário. E em 2018, a gente ingressou do dia 17 de fevereiro, né, que foi o nosso início no seminário. Dia 14 de janeiro, eu estou chegando da última missa, né, que eu trabalhava lá na paróquia. 14 de janeiro, eu vou entrar em casa, né, eu aperto lá para minha mãe abrir o portão, porque ela precisava abrir o portão. Ela não abriu, deu, o que aconteceu? Já entrei bravo em casa, não abre o portão, não sei o quê. Na hora que eu chego em casa, minha mãe está sentada. Ela falou assim, ela é enfermeira, né? Eu tive um derrame, me leva para o hospital. E daí foi aquela correria, né? Vamos para o hospital. E você sabe como que mãe é, dona Cidinha. Eu lá, pegando as coisas para levar, vamos vestir essa roupa aqui. Não, essa é muito feia. Eu falei, meu Deus, tendo um derrame e está querendo escolher. Tá querendo escolher a roupa, né? Indo para o hospital. A gente foi para o hospital lá em São João. Rapidinho ela foi levada para Vaiporã. Depois ela foi para Londrina, dessa forma. E no dia 27 de janeiro ela faleceu. Daí ficou eu lá. Né? Minha mãe faleceu, dia 28 ela foi enterrada. E dia 17 eu tinha que voltar, eu tinha que ingressar no seminário. O padre Ricardo foi lá conversar comigo. É uma atitude muito bonita que ele fez. Né? Ele estava viajando, que era as férias dele. E ele saiu de onde ele estava em Santa Catarina, ele pegou um avião, foi lá para fazer exéquias. Assim, algo que me marcou muito, né, nessa história vocacional. E conversando comigo, ele falou assim, olha, dá um tempo, né? Espera para você entrar no seminário. Daí eu falei assim, olha, padre, quando eu era criança, eu quis entrar para o seminário, eu fugi. E agora acho que eu não vou fugir, não. Eu vou. Porque senão talvez eu nunca mais vá. Eu acho que, como faz tantos anos que eu estou nisso, e essa vontade nunca foi embora, então não é algo só meu, é algo além de mim. Então eu vou para o seminário e vou ver o que é esse seminário, como é viver nesse seminário, e daí eu vejo como é que vai ser. Se não for, Deus vai me falar e eu volto embora. E daí eu entrei no seminário em 2018. Eu falo assim, as pessoas ficam até perplexas, né? Porque eu falo que 2018, mesmo com a morte da minha mãe, foi um dos melhores anos da minha vida. Porque eu sofri com o luto, mas eu conheci pessoas novas, né? Pessoas que eu amo hoje e provavelmente vou continuar amando, né? Pessoas que me deram força e que foram a minha família quando eles faltaram, né? Então, assim, e até hoje eu estou aqui. Então, significa que não era de fato só meu, né? Acho que era de Deus mesmo. Porque hoje eu estou aqui e dia 9 de agosto vou ser ordenado diácono para o bem da igreja e para mim também. Olha, Rafael, emocionante esse seu depoimento. Eu falo que ao longo dos meus tempos todos entrevistando, cada um conta a sua história e a gente vai se envolvendo com ela. E no seu caso, nós percebemos que Deus talvez teve um trabalho maior, né? Porque te chamava, você escorregava dali, escorregou de lá, mas aí até que chegou esse grande momento para você. Talvez perder a sua mãe, que nós sabemos que
função da mãe, principalmente numa ordenação sacerdotal, é um papel muito importante, que ela não poderá estar aqui na Terra. Mas certamente que com a vivência religiosa que ela teve e te vendo chegar a esse momento, deve estar vivendo um clima de alegria muito grande lá. Então, da nossa parte aqui, depois dessa narrativa toda, é até difícil continuarmos a conversa, porque a expectativa agora é esperar a sua ordenação diaconal, para que depois, mais alguns meses, será de fato a presbiteral, para você pôr em prática tudo aquilo que você sonhou, talvez com medo, porque você teve esses temores, mas você sabe que com Deus, como diz São Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, né? Que Ele continue te fortalecendo sempre. O que você acha? Eu penso assim, eu me identifico muito assim com aquela de Moisés, né? Porque Deus fala, Moisés, faz tal coisa. Ele fala, não posso. Verdade. Moisés, faz isso. Ele fala, não vou. Moisés, não sei o quê, fala para mim, não dou conta. Eu me sinto assim, sabe? Porque eu sempre falei, não vou dar certo, eu acho que não vou para o seminário, eu tenho muito medo da convivência, tenho medo de partilhar as coisas. Quando falava que o seminário menor tinha que dormir em quartos juntos, eu tinha medo de ir, falar, meu Deus, né, ter que dormir com os outros e as coisas assim. E, de fato, assim, muito medo assim, para falar esse sim. E fala, até hoje a gente tem um pouco de medo também, a gente olha para a grandeza desse ministério, e olhando para nós e falando assim, meu Deus, eu vou ter que exercer tudo isso. Mas a gente aprende uma coisa muito importante no seminário. Não é pelos nossos méritos. Graças a Deus, não é pelos nossos méritos. É pela graça de Deus na nossa vida. Porque os nossos méritos, se fosse só por nós mesmos, meu Deus, a gente não ia conseguir fazer nada. Mas como é pelo sacramento e pela graça de Deus que se infunde em nós, e por isso que lá na minha primeira missa, que vai ser de fato a minha primeira missa, eu vou poder falar que eu estou em persona Christi, e de fato é mesmo, porque nós mesmos não é o Cristo que está em nós. No sacramento, o sacerdote é o Cristo. E de fato, que bom que é assim, que não é o padre que perdoa os pecados, é Jesus. Não é o padre que consagra, é Jesus. Nós somos instrumento disso. Eu fico muito feliz de poder saber que eu posso ser esse instrumento. E pela graça de Deus, de poder ser esse instrumento. Depois de uma caminhada muito longa de seminário, né, todos nós aqui, a senhora vai ouvir outros depoimentos também dos meus irmãos, cada um com a sua particularidade, cada um com as suas dificuldades, assim como eu, vai ver como é esses 8 anos de seminário, é uma espera longa, a gente fica ansioso, né? Vai chegando a época do diaconato, a gente está tudo ansioso, o que vai fazer, como vai ser, né? Para onde que eu vou, como que eu vou trabalhar, a gente fica ansioso mesmo, porque há 8 anos esperando, né? Para nós que iniciou no propedêutico, né? Quem fez o menor é mais tempo ainda. Então, assim, mas é uma alegria assim que não cabe. É difícil de explicar. Às vezes perguntam assim, como que você está se sentindo? Eu tenho vontade de falar assim, não sei como estou me sentindo, porque esse ministério não é meu, né? É da igreja. A igreja está dando algo para mim assim que é tão grande que a gente não consegue explicar. Eu estava conversando esses dias com um padre e falei assim, olha, eu entendo aquela passagem de São Paulo que nós somos vasos de barros carregando um tesouro incontestável, que não dá para contar. Porque, de fato, é isso ser padre. A gente tem um tesouro em nós muito grande, mas nós somos feitos de barro. Ser humano, nós somos seres humanos. Então, assim, eu não consigo explicar muito bem o que é isso, mas é uma alegria que não cabe em nós. Porque a gente olha para trás, assim, né? A senhora falava assim das filmagens que a gente vê, a gente vai vendo um filme na cabeça. Meu Deus, quando saiu a data de ordenação, vocês serão ordenados dia 9 de agosto, eu comecei a relembrar as coisas lá do propedêutico, da entrada do seminário, das broncas que a gente levava, das bagunças que a gente fazia, das orações que a gente fazia, das coisas que a gente aprendia, das alegrias que a gente vivia no seminário, das tristezas também. A nossa vida não é só alegria, é tristeza também. E que bom, porque só alguém que vive boas tristezas consegue identificar a alegria, né? Então, assim, a gente vai vendo tudo isso e fica imaginando, meu Deus, que bom que está chegando esse momento. E eu sempre digo, nos nossos convites de ordenação, quem vai se casar,
vai se casar um para o outro. Quem vai se ordenar para a igreja. Por isso que a gente chama todo mundo para participar. Porque a gente quer que essas pessoas, mais pessoas participem dessa alegria. A alegria é tão grande que a gente não consegue nem falar em palavras como é essa alegria. Mas a gente quer que todo mundo participe disso junto conosco. Porque nós vamos ser diáconos e padres para a igreja, para o povo. Rafael, a partir de agora, esse podcast indo ao ar, quem assistir certamente que já vai também entrar em oração por vocês. Escolher o mês de agosto, um mês vocacional, um mês que é tão importante dentro desse chamado de Deus, e esse Deus que não desistiu de você ao longo de toda a história, das suas fugidinhas para lá e para cá, mas Ele confiou, Ele acreditou, e que possa continuar acreditando sempre, você finalizando a sua etapa de seminarista, se tornando um diácono, que seja mais um sacerdote muito forte, muito bem preparado para a nossa igreja, cumprindo esse verdadeiro papel a que Deus, talvez lá na tua infância, já te enxergou como sacerdote. Te agradeço muito por essa partilha, dizer que DATV vai estar transmitindo ao vivo essa ordenação de vocês, o pessoal já está habituando a pegar agora pela DATV, acompanhar as celebrações bonitas que fazemos, e depois a gente vai querer voltar a conversar pós-ordenação, para você falar como foi a experiência e a expectativa da ordenação presbiteral. Mas, por hora, é isso. A imensa alegria de tê-lo aqui e, desde já, torcendo por você. E muito obrigada pela sinceridade em abrir o seu coração e partilhar toda a sua história conosco. Eu que agradeço, dona Cidinha, agradeço a DATV por dar essa oportunidade a nós de falarmos, né? Porque, às vezes, a gente fala, mas aqui mais pessoas nos ouvem. E essa é a oportunidade que vocês nos dão. Muito obrigado mesmo pela acolhida e por essa oportunidade. E peço a todos que estão assistindo que rezem por mim e pelos meus irmãos que serão ordenados junto comigo, para que nós possamos exercer muito bem, sermos diáconos e padres, assim como Deus quer que sejamos. Que a vontade dele seja a nossa vontade também. Muito obrigado. E que assim seja. Você aí, então, acompanhando o nosso canal, acompanhando as entrevistas dos outros futuros diáconos também a serem ordenados, para que no dia 9 de agosto vivamos essa grande alegria da nossa igreja. Sempre comentamos aqui, festa para a igreja, festa no céu e festa no coração de todos nós. Se você ainda não é um inscrito, convido, inscreva-se no nosso canal, youtube.com/Diocese de Apucarana, e ajude-nos a viabilizar esse projeto de registrar tudo aquilo que acontece de bom na nossa igreja, especialmente uma ordenação de 4 seminaristas como diáconos da nossa diocese. Continue conosco que amanhã teremos mais uma entrevista especial para vocês.